Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje é dia 28 de abril de 2017 e nós estamos vivendo um dia de greve geral no Brasil. A ideia do vídeo de hoje é conversarmos um pouquinho mais sobre greve. Greve é todo movimento de trabalhadores no qual se faz uma suspensão ou uma diminuição do ritmo de trabalho para criar uma situação de desvantagem para o empregador, para o patrão, né, ou criar uma situação de incômodo que force o empregador a abrir uma negociação. Então, por isso que muitos sindicalistas falam que a greve é o último recurso. Por quê? Porque antes de se fazer a greve, tenta-se uma série de medidas de negociação. Quando todas as medidas falham, né, quando não se chega a um resultado que é o esperado pelos trabalhadores, então se faz a greve. Qual que é a função de uma greve? Criar esse prejuízo, né, para o empregador ou uma pressão política para o empregador, de modo que os trabalhadores representados pelo seu sindicato ou não possam chegar na mesa de negociação em condições de vantagem. Não se entende a história recente sem entender a greve. A greve está muito fortemente vinculada ao surgimento de uma classe trabalhadora, principalmente urbana. Quer dizer, todos os trabalhadores, ou né, grande parte dos trabalhadores, juntos no mesmo lugar, numa mesma região, numa mesma fábrica, de modo que eles possam se comunicar entre si e se reconheçam como participantes de uma mesma condição, de uma mesma classe. Então a gente pode entender greve como um fenômeno moderno, como um fenômeno contemporâneo. Ele vai começar a aparecer como nós o conhecemos a partir do século XVIII, né? Vai ganhar muita força, vai ser um elemento fundamental para compreender o século XIX. Boa parte das mudanças políticas e sociais do século XIX se devem à existência, à possibilidade e ameaça de greve. E aí no século XX se torna, no final do século XIX, se torna em alguns lugares, né, uma prática reconhecida, uma prática legal, e no século XX é uma prática já reconhecida nas constituições dos países democráticos de uma forma geral, e assim é até a atualidade. No século XVIII e no século XIX, quando começam as primeiras greves modernas, né, como nós as conhecemos, elas eram proibidas pelo governo, eram rejeitadas, logicamente, pelos patrões e eram proibidas pelos governos. Então, toda vez que os trabalhadores faziam greve, isso tinha um caráter muito claro de desafio político também. Ao mesmo tempo que significava um processo de reivindicação, uma busca de condições melhores para a negociação com os patrões, também tinha um claro caráter de desafio político para os governos. Se nós entendermos a política apenas como política partidária e eleitoral, então eu posso falar que há greves políticas e há greves que são simplesmente trabalhistas. Agora, se eu entender política de um ponto de vista mais amplo, né, como aquela esfera da nossa vida em que são tomadas as decisões e em que são feitas as relações de força, de poder, de sugestão, de definição dos rumos coletivos, então eu tenho que pensar de uma forma bastante mais ampla. Se eu entender assim, eu vou compreender que toda greve é política. Se mesmo as greves que tinham caráter, vamos dizer assim, trabalhista, lá no começo, eram greves que tinham um caráter político, porque elas contestavam a proibição da greve, e essa herança, né, se a gente for entender nessa perspectiva, ela significa sim que toda greve é política. Então, quando um político vai acusar, né, uma determinada greve de existir para prejudicá-lo politicamente e dizer, essa greve é política, etc., ele não está dizendo nada mais do que o óbvio, né? Toda greve tem um caráter político e principalmente greve de funcionalismo público tem como função desgastar politicamente o empregador, que no caso é o governo, que é representado por um determinado prefeito, governador, presidente. E duas coisas interessantes para a gente pensar sobre greve. Bom, se greve é um ato dos trabalhadores e se o Partido Comunista considera, né, que quando o comunismo chega ao poder, né, constrói um Estado socialista, por exemplo, a União Soviética, como é que fica a questão da greve num país socialista, num país comunista? Na prática, na Rússia stalinista,
as greves acabaram sendo proibidas. Elas não eram proibidas, né? Mas existia todo um processo de repressão, de vigilância, de controle totalitário sobre os trabalhadores para impedir que eles fizessem greve. Então aí, quando você tem trabalhadores que são impedidos de fazer greve por um Estado que se diz um Estado dos trabalhadores, aí você percebe que, na verdade, né, a União Soviética não tinha mesmo, ela já estava mostrando as suas contradições e mostrando que ela não tinha condições de ser chamada de um Estado dos trabalhadores e assim por diante, porque havia contradição de interesse entre a própria classe trabalhadora e a classe governante naquele momento. Outra coisa interessante sobre greve é que a gente pode talvez dizer assim que o avô, né, a avó de todas as greves pode ser localizada, né, até onde nós conhecemos, nas revoltas da plebe, na Roma Antiga, né, no período da República, 494 a.C. É todo um processo que começa nessa data e vai durar uns 200 anos, pelos quais a plebe vai ganhar direitos políticos em Roma. Até então, só os patrícios, né, só os bem-nascidos tinham direitos políticos, e isso, lógico, significava uma série de vantagens para eles. E as pessoas da plebe, né, que eram os trabalhadores, que eram pessoas que não eram escravas, mas também não eram ricas, não eram nobres, e eram trabalhadores, artesãos, gente que trabalhava com o comércio, com a fabricação de coisas. Esse pessoal vai ganhando espaço, conforme Roma vai se expandindo, vai ganhando também trabalho, mais dinheiro, mais poder, mas eles não tinham representação. Essa plebe sai da cidade de Roma e vai para um lugar chamado Monte Sagrado, e aí é basicamente uma greve, né? Uma avó da greve, não é exatamente a greve como a gente conhece, mas é o primeiro momento em que as pessoas que trabalham, né, que fazem o comércio, que fazem a indústria, que fazem, enfim, os trabalhos em geral, saem da cidade, e aí os patrícios falam, e agora, como é que fica? A gente não pode viver sem esses caras. Então, logicamente, se faz uma negociação e a plebe volta para a cidade, e em troca disso ela vai começar a ganhar poder político, vai começar a ganhar uma representação no Senado, e a partir disso sim vai continuar um movimento de reivindicações até que a plebe esteja bem representada no poder romano. O que nós chamamos no Brasil, que nós temos chamado no Brasil de greve geral, na verdade pode ser classificado também como greve nacional, que é o tentar fazer uma greve em que todas as categorias de trabalhadores em todo o território nacional parem e dê uma demonstração de força muito grande para conseguir determinados objetivos. Geralmente esses objetivos não são só objetivos trabalhistas, de aumento de salário, condições de trabalho, etc., mas são também reivindicações de caráter político. Como eu falei, lá no século XIX, sufrágio universal. No século XX, você vai ter a greve geral como uma forma de exercer a democracia para pressionar os políticos para obter determinadas coisas, ou, como é no caso de hoje, né, da data de hoje, para pressionar os políticos para evitar reformas que são prejudiciais para os trabalhadores. Então, para pensar alguns exemplos de greve geral lá fora, você tem a greve geral de Seattle, por exemplo, em 1919, você tem uma greve geral em Oakland, em 1946, ambas nos Estados Unidos, e aí eu vou deixar na descrição um link para um texto de Peter Hachleff, sobre essas greves gerais, né, sobre essa dimensão do movimento operário nos Estados Unidos e como que eles realizaram essas greves gerais, que tinha uma característica principalmente de greves municipais em que todas as categorias se envolviam. O que acontecia nessas greves? Essas greves elas tinham uma característica de fazer com que os sindicatos, os movimentos de trabalhadores, basicamente tomassem o poder na cidade. Elas eram tão grandes, com tanta gente aderindo, que a polícia não tinha condição de reprimir. Ao mesmo tempo, aí os trabalhadores começavam a dizer, olha, esse serviço vai funcionar, isso vai se entregar leite, não vai se entregar carne, nós vamos manter serviços essenciais para hospitais, ou seja, basicamente é quase que o movimento operário passa a governar a cidade. E logicamente, a partir disso, né, ele tem condições de dizer de dar as cartas para qualquer processo de negociação numa condição muito mais vantajosa. No Brasil, há 100 anos atrás,
um pouquinho menos que 100 anos, né, faltam alguns meses para completar 100 anos, nós tivemos uma greve geral chamada Greve Geral de 1917, ela é assim conhecida na historiografia. A Greve Geral de 1917 acontece alguns meses antes da Revolução Russa, também de 1917. A Revolução Russa acontece em outubro, se bem que tem um delay aí por causa do calendário juliano, do calendário gregoriano, né, que a Rússia seguia um outro calendário diferente do Ocidente, mas enfim, entre outubro e novembro eu estou tendo a Revolução Russa, e aí alguns meses antes, em julho, eu estou tendo a Greve Geral de 1917 no Brasil. Greves gerais acontecem basicamente em situações econômicas bastante complexas, bastante complicadas para a população. O que estava acontecendo em 1917? Ora, todo o comércio externo do Brasil, e vejo que o Brasil desde sempre é um país muito dependente do comércio externo, esse comércio externo estava em crise, exatamente por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, essa crise do comércio gera uma crise econômica e, portanto, vai gerar um achatamento dos salários, um aumento do custo de vida, e essas condições é que vão ser básicas para a deflagração e o sucesso desse movimento de trabalhadores. A greve de 1917 foi principalmente conduzida por trabalhadores anarquistas, né, de ideologia anarquista. Boa parte deles estrangeiros, italianos, espanhóis, etc., que tinham vindo para o Brasil como trabalhadores e já traziam dos seus países de origem o pensamento anarquista. Mas também você tem, logicamente, a participação de grupos de caráter socialista, né, de influência comunista, mas eles ainda são muito incipientes no Brasil. A ideologia comunista ela vai ganhar mais espaço, vai ganhar mais força depois que acontece a Revolução Russa nesse mesmo ano. Para vocês terem uma ideia, a fundação do Partido Comunista do Brasil vai acontecer só em 1922, então quase que 5 anos depois da Greve Geral de 1917. A greve de 1917 não surgiu assim, a historiografia discute o tanto que há de greve espontânea e o tanto que há de coordenação, né, sindical e política dessa primeira greve geral, mas a gente pode reconhecer que existem várias pequenas greves, às vezes assim, só greve de uma fábrica, né? Por exemplo, o Cotonifício Matarazzo. Você tem uma greve que está acontecendo ali, várias greves estão pipocando em outros lugares, e aí isso vai acabar gerando condições para que esses movimentos se unifiquem e se torne uma grande greve geral. Então, no dia 9 de julho, né, a polícia vai investir contra uma dessas greves e vai acabar matando um operário, um espanhol, né, de origem espanhola, José Martinez. E aí, essa morte e o funeral do José Martinez vai acabar tendo um caráter de mobilização, de politização muito forte, muito grande, e vai ter um caráter aí de, vamos dizer assim, expansão do movimento grevista. Então, como acontecia nas greves gerais daí do século XIX, do começo do século XX, a perspectiva foi exatamente essa. Os trabalhadores acabam tomando poder, não tomando poder, tomando a prefeitura, não é nada disso, mas eles acabam mandando na cidade, porque a polícia não consegue reprimir, né? Ela acaba não tendo forças para reprimir uma quantidade tão grande de trabalhadores. Se fala em 40 mil, 50 mil trabalhadores que estão em movimento nesse período, nesse momento. E, além disso, é o movimento operário no comitê de greve que vai dizer o que funciona, que é onde é que entrega leite, onde é que entrega carne, como é que vai ser a manutenção da geração de luz, de energia, para quem que vai, para quem que não vai. Então a cidade fica na mão dos trabalhadores. E lógico, isso coloca os trabalhadores numa condição muito favorável para a negociação. E eles acabam conseguindo aumentos muito próximos daquilo que eles estavam pleiteando no começo. O Brasil vai demorar mais de 70 anos para ter uma outra greve geral, como a greve de 1917. Então a gente vai ter uma greve geral em 1989, que é contra os planos econômicos do Sarney, que são claramente prejudiciais aos trabalhadores. Vai haver uma greve geral em 1991 contra o governo Collor e as medidas que ele vinha tomando, que também geravam uma situação de grave crise econômica contra os trabalhadores. Nós também podemos destacar que há uma greve geral
em 2013, que aí é contra o governo da Dilma e a política econômica que a Dilma está encaminhando, aí na onda, né, das jornadas de junho, dessa movimentação toda, e a gente tem a greve geral que está acontecendo hoje, que é contra o governo Temer e a reforma trabalhista, a terceirização e a reforma da Previdência, que claramente jogam um peso de resolver a crise econômica na costa dos trabalhadores e dos que estão na condição de se aposentar. Então, você tem aí uma trajetória de mais de 100 anos em que a gente tem a greve, e hoje é mais um ponto e é mais um momento nessa história. Obrigado por assistir. Se você gostou, dê o joinha, inscreva-se no canal, clique lá no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Boa greve geral para todos e até a próxima!